Passagem que lemos em Atos, capítulo 16, do versículo 9, vai até o 40. Passagem um pouco mais longa, mas que vamos meditar um pouco sobre essa palavra. Normalmente quando vemos por aí, focam-se mais na parte do versículo 25 em diante, quando Paulo está preso, juntamente com seu irmão Silas, e como o louvor que a irmã Bárbara e a irmã André louvaram, quando o grande terremoto aconteceu. Mas vamos, antes de chegar nessa parte, vamos contextualizar aqui, entender o que aconteceu. O que o irmão Márcio falou em relação à palavra é fato, o que muitos usam desta palavra justamente para fazer as suas conveniências. Mas vamos aqui meditar nessa palavra que Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam aqui junto neste lugar. No versículo 9 fala assim: Paulo teve de noite uma visão. Deus revelou através de uma visão para ele que não fosse para outro lugar, mas que fosse para a Macedônia. Abre parênteses que Paulo, ele é um homem, um servo, que estava sempre agora na submissão, sempre seguindo a vontade de Deus. E se Deus o revelou, mostrou a ele, através de uma visão, que ele deveria ir para a Macedônia, então o que ele fez? Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Então ele foi para a Macedônia, e porque o Senhor tinha chamado alguma obra especial para realizar naquele lugar. Versículo 10 ele fala, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tudo que o Senhor faz e Ele planeja em nossa vida é para nos revelar algo, para nos mostrar algo, para nos ensinar algo, para realizar algo que Ele quer realizar ou na nossa vida ou na vida de alguém. E essa é uma passagem que fala tremendamente sobre isso, sobre o agir de Deus, o que Deus faz, o que Ele move para alcançar uma alma, o que Ele faz em prol de uma vida. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque o Senhor marcou um encontro comigo e com você. Não foi à toa que você está aqui hoje. Deus, Ele concedeu essa oportunidade para cada um de nós, e isso é motivo de adorar ao Senhor e agradecer por essa grande oportunidade. Então Deus, Ele envia o seu servo, Ele envia para uma grande obra. O versículo 9 e 10 fala sobre isso. E aí, a partir daí ele vai sair do caminho, e aí vamos lá para o versículo 14, 13 na verdade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio. Diz-se passagem que na cidade que ele estava, que era Filipos, aqui ainda não tinha uma igreja ainda instaurada, uma igreja cristã, onde tinha judeus ou gentios convertidos. Não tinha em Filipos. Isso aqui é a segunda viagem de Paulo, Silas e Timóteo. Então quando ele chegou aqui em Filipos, ele foi para onde? Não tinha igreja. Para onde que ele foi? Vou para um lugar onde tinha um certo movimento de pessoas. Ele foi para a beira do rio. Então ele chegando na beira do rio, começou a pregar o Evangelho. Aqui a passagem não fala o que era que Paulo estava pregando. Versículo 13 fala o seguinte: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ali tinham mulheres, e uma dessas mulheres, versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura,
da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. É certo que, como que essa mulher, Lídia, servia ao Senhor? Não tinha igreja, mas ela servia ao Senhor, porque fala que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora do povo da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Ela servia a Deus, mas ela ainda não tinha tido um encontro com Cristo. E nós vamos ver aqui que o primeiro propósito para que Deus levou Paulo, não para um lugar, mas para a Macedônia e para a cidade especificamente de Filipos, foi primeiramente para alcançar esta mulher, Lídia. Mas quem foi Lídia? Ele fala que ela era uma cristã. Na verdade não era cristã, ela era uma serva de Deus da cidade de Tiatira, e que era vendedora de púrpura. Mas o que era a púrpura? O fato de ela ser vendedora de púrpura aqui fala muito sobre ela, porque a púrpura nessa época, como é que era adquirida essa matéria-prima? Era tirada da mucosa de alguns moluscos, algo muito raro, que para tirar 1 grama dessa substância tinha que haver mais de 10.000 moluscos para ser tirado da mucosa deles. Então, algo muito raro e muito precioso. Esse material era tão precioso que ele valia até mais do que o ouro na época, e era usado aonde? Nas vestes imperiais e nas togas romanas. Então essa mulher não era qualquer mulher, essa mulher não era qualquer uma, ela tinha posses financeiras, ela tinha certamente funcionários, porque para tirar desses moluscos essa substância tinha que ter mão de obra. Então essa mulher tratava com muitas pessoas, e é interessante que ela trabalhava com tecidos, porque ela fornecia esse material para as grandes pessoas importantes daquela época. E se ela era uma pessoa importante, e olha, interessante que aonde ela estava, na beira do rio, escutando Paulo pregar o Evangelho. Ela tinha seus afazeres? Certamente tinha. Ela tinha suas obrigações do negócio que ela tinha? Certamente ela tinha. Mas aonde ela estava, ela escolheu estar à beira do rio, escutando a pregação de Paulo, falando do amor de Deus. Então, essa mulher, ela abdicou de algumas coisas. Ela trabalhava duro. E ela tinha fé, ela servia a Deus, mas ela sentia em seu coração que ela precisava de algo mais. E quando ela soube que Paulo estava ali, justamente na mesma cidade que ela estava, porque ela não era de Filipos, ela era de Tiatira, então ela viajou até Filipos, certamente para fazer algum negócio. Mas quando ela soube que Paulo estava ali, ela foi ao encontro do homem de Deus, para escutar a pregação do Evangelho, talvez para suprir aquilo que ela necessitava em seu coração. Por isso que falei no início, porque se eu e você estamos aqui, é porque nós abdicamos de alguma coisa para estarmos aqui, para escutarmos a palavra do Senhor. Esta mulher abdicou, e detalhe, ela era mulher. Então, interessante que se ela era mulher, como é que ela era empreendedora, né? E se hoje ainda existe preconceito, imagine naquela época uma cultura totalmente patriarcal, e ela tinha o seu próprio negócio. Mas mesmo assim, com tudo que ela tinha que fazer, ela abdicou de tudo para estar somente escutando a palavra do Senhor. Aqui não fala, mas eu estudando um pouco sobre a cultura da época,
Naquela época na Grécia se falava muito sobre um termo chamado politética. O que era isso? Para cada parte da minha vida, existe um Deus. Para a minha parte financeira, existe um Deus. Para a parte da minha saúde, existe um Deus. Para a parte familiar, é outro Deus. Então, para cada parte da minha vida, existia um Deus. E há alguns estudiosos que falam que essa mulher tinha isso, mas a palavra não fala sobre isso. Por isso que eu reforço o que o irmão Márcio falou, que quando nós estudamos a palavra do Senhor, temos que meditar ela profundamente. Porque alguns comentaristas, inclusive, falaram que essa mulher era assim. Mas a palavra não fala isso, fala justamente que ela servia a Deus. Ela não servia a Deus com D minúsculo, servia a Deus com D maiúsculo. Então é o Deus, aquele mesmo Deus que Paulo, quando chegou em Atenas, falou assim: eu vou falar sobre esse Deus desconhecido que vocês colocaram ali. É a esse que eu vou pregar, sobre ele que eu vou pregar para vocês. Então essa mulher tinha necessidade, ela sentia essa carência ainda de completar algo dentro de si. E ela buscou o homem de Deus. E tem algumas lições que podemos aprender com esta mulher. É que primeiro que ela era uma mulher muito trabalhadora. Mesmo com todos os preconceitos, ela trabalhava duro. Porque imagina, naquela época onde tudo era movido por mão de obra, mão de pessoas, serviços manuais. Então ela tinha um grupo de pessoas que trabalhavam para ela. Imagina só, uma mulher tratar certamente de muitos homens naquela época. Ia ser muito difícil, mas essa mulher tinha certamente a sua habilidade de tratar com isso. Ela era obediente, porque se ela servia a Deus, mesmo não tendo igreja, mesmo não tendo lugar específico para servir a Deus, ela servia a Deus. E hoje, muitos de nós, muitos que estão por aí, tem muitas oportunidades, tem muitas opções para servir a Deus, mas não buscamos servir a Deus, porque às vezes priorizamos as nossas coisas do dia a dia. Foi até interessante hoje, eu estava ali no Pedrinho indo para a mercearia, e tinha um irmão aqui trabalhando no muro. E aí eu perguntei: o irmão ainda vai para o Horizonte hoje? Se for, quer dizer, quero ir, mas tem muita coisa para fazer daqui ainda. E aí que eu parti, o que me perguntou: pai, você faria isso? Deixaria de ir para a igreja para ficar fazendo um serviço? Isso é bom nós pensarmos e vermos isso em nossos filhos. Esse pensamento de que, será que adianta nós deixarmos de ir para servir ao Senhor, de escutarmos a palavra do Senhor, mesmo por poucos minutos, porque são poucos minutos, para fazer uma atividade que muitas vezes pode esperar alguns minutos? E essa mulher teve essa convicção de que ela abdicou o seu negócio e foi até a presença do Senhor. Então ela foi obediente, ela foi determinada, porque nada impediu de ela estar naquele lugar. E outra, você vê que ela era hospedeira, Lídia, uma mulher rica, certamente rica de posse, mas ela o que? Ela constrangeu aos homens de Deus para estarem na sua casa. Ela foi humilde, porque ela via que aqueles homens tinham algo que ela não tinha. Mesmo com todas as posses que ela tinha, a sua riqueza financeira, eles tinham algo que ela não tinha. Então ela queria compartilhar, que eles compartilhassem aquilo que eles tinham para com ela. Ela queria sentir a presença de Deus também agora dentro da sua casa. Ela era hospitaleira e também era ousada, porque ela quebrou todas as barreiras do preconceito daquela época. Quebrou as barreiras para quê? Para escutar a palavra do Senhor. Ela não mediu esforços.
Então o que aprendemos com ela? Priorize a sua fé. O Senhor fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo revela qual é a sequência de prioridade em nossa vida, a nossa fé, o nosso servir a Deus. Esteja com pessoas que vão apenas agregar a sua vida espiritual. Se existem pessoas na sua roda de amigos que são pessoas que não agregam nada para a sua fé, tenha cuidado, porque você pode acabar aí na onda daquelas conversas. Faça com essa mulher, quando ela conheceu a Paulo e Silas, fez questão que eles estivessem o mais próximo possível, para ela ter a oportunidade de estar ali na presença do Senhor. Esteja pronto, sempre pronto, com os ouvidos atentos para escutar o chamado de Deus, para escutar a palavra do Senhor, e seja humilde. Há uma frase que diz que a humildade, ela precede toda a honra. A humildade precede toda a honra. Se você quer ser honrado, seja humilde. Porque se você busca a honra de homens, você não vai muitas vezes ser humilde. Porque o que os homens buscam, muitas vezes é apenas poder. Mas quando nós somos humildes, aquele que detém de toda a honra vai nos honrar na hora certa. Na hora que nós merecemos, Ele vai nos honrar com a sua presença, com aquilo que precisamos, com a saúde, com tudo aquilo que necessitamos. E é interessante que agora aqui Lucas, que escreve o livro de Atos, parece que ele abre um parêntese, uma pausa naquela história de Lídia, e vai para a história de outra pessoa. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, agora Paulo indo todos os dias, porque ele passou vários dias em Filipos, quando ele estava indo para a oração em outro dia, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, uma jovem endemoniada, espírito de adivinhação, e que os seus senhores a usavam para ganhar dinheiro com esse serviço de adivinhação. Se Satanás chegasse para nós e falasse assim: tu és um servo de Deus e tu prega a palavra do Senhor que salva e que liberta, eu e você ficaríamos felizes? Paulo passou por isso, porque olha o que essa mulher falou por várias e várias vezes. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Falou alguma mentira? Não falou. Mas quem estava falando através da boca dela? O diabo. Porque se não fosse o diabo, não incomodaria a Paulo. Porque no versículo adiante, o que ele fala? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, porque o Espírito Santo falava no seu coração, o Espírito Santo revelava para Paulo as verdades que ele necessitava aprender. Por isso que temos que buscar uma vida de oração e de aprender a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo nos revele aquilo que agrada ao Senhor e que não agrada ao Senhor. Porque muitas vezes, encontrar nessa palavra, nessa parte da história, muitas vezes alguém que é servo do Senhor fala algo que não é verdade. E se não tivermos revelação do Espírito Santo do Senhor, vamos cair nas armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. Então Paulo, perturbado, voltou-se e disse a quem? A mulher? Não, ao Espírito que estava nela. Disse o seguinte: em nome de Jesus, sai dela agora. E ele saiu. É interessante que Paulo teve a revelação do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte:
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Atos 16, 17, da passagem que lemos, mostra que o inimigo, ele falou a verdade. Isso mostra que ele sabe aquilo que nós pregamos. Ele sabe o que nos leva à salvação. O que é o que ele fala? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Então ele sabe o que nos leva à salvação. É por isso que tanto ele tenta para acabar com os caminhos do Senhor em nossa vida, porque ele sabe que esses caminhos vão nos levar à salvação, e esses caminhos nos afastam da presença dele, nos afastam da obra dele, e ele não quer. Então ele vai tentar colocar em nossa cabeça, em nossos caminhos, pedras para nos desviar dos caminhos da salvação. Só tenta quebrar aquilo que você conhece, e ele conhece o caminho da salvação. Ele é o pai da mentira, né? Nós sabemos disso. João 8,44 fala sobre isso. Mas temos que ter cuidado o que as pessoas falam diante de nós. Aqui, para nós termos a revelação do Espírito Santo, nós precisamos buscar 3 coisas. Primeiramente, buscar o discernimento da palavra do Senhor. Nós só podemos discernir a palavra do Senhor se nós meditarmos nela. Se não meditarmos nela, nós ficamos à mercê daquilo que falam para nós, que pegam somente partes do versículo e falam como verdades. Hebreus capítulo 5, versículo 13 fala o seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha que forte aqui. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Não fiquemos somente os copos de leite que nos oferecem por aí. Não fique somente daquilo que você está escutando desse microfone agora. Medite na palavra do Senhor em casa. Medite na palavra do Senhor no seu quarto. Aonde você puder, tiver a oportunidade, medite nessa palavra. Assim o Espírito Santo vai te revelar, ter o discernimento desta palavra. Segunda coisa, resistência. Nós temos que resistir. Resistir o quê? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista. O Espírito Santo está ao nosso redor, mas há aquele que está ao nosso derredor. E se você não resistir a ele, o Espírito Santo vai deixar de ficar ao seu redor e vai se distanciar. E aí nós vamos perder a revelação e o discernimento da palavra do Senhor. Resista aos pratos que o inimigo coloca diante da sua vida. Resista às tentações que ele coloca diante da sua vida. Resista às ofertas que parecem ser maravilhosas para a sua vida, mas se não for da graça do Senhor, resista. E precisamos também devemos repreender. Efésios capítulo 6, versículo 12.
Hoje não é dia de doutrina, mas estamos fazendo da mesma forma. 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo estava justamente repreendendo e combatendo estas questões espirituais. Ele estava combatendo aquilo que não era carne nem sangue. Ele poderia, se não tivesse sabedoria ou revelação do Espírito Santo, repreender aquela mulher. Mulher, afasta de nós, saia daqui e vá para longe. Mas não, o Espírito Santo revelou para ele, teve discernimento e repreendeu o Espírito que a usava. E aí o que aconteceu? O Espírito saiu. E aí logo em seguida o que aconteceu? Aquela mulher parou de adivinhar, parou de ser usada pelo diabo. Então aqueles senhores que se prevaleciam do serviço que ela fazia, tiveram um grande prejuízo. Agora a facilidade não tinha mais. Então eles acharam ruim, não acharam bom aquela mulher agora ter sido liberta. E o que eles fizeram? Usaram de tudo para prender a Paulo e Silas. Foi aí que Paulo e Silas foram presos, por causa de uma libertação, por causa da obra do Senhor, por causa que eles libertaram aquela mulher de ser usada pelo inimigo. Muitas vezes vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos ser envergonhados, vamos ser injustiçados, porque servimos ao Senhor em espírito de verdade. Paulo e Silas foram açoitados, foram maltratados e foram colocados naquela prisão, com os pés presos em um tronco. Eles tinham todos os motivos do mundo para pensar: não vamos mais fazer essa obra, não vamos mais escutar a voz do Senhor, porque é muito doloroso, é muito vergonhoso, é muito sacrifício, não vale a pena esse esforço todo. Sendo que Paulo e Silas e Timóteo não estava presente, mas já tinham acontecido o quê? Já tinham salvado Lídia e a sua família. Eu nem comentei, né? Mas aqui não foi só Lídia que foi salva, mas foi ela e a sua casa, porque ele fala no versículo 15: depois que foi batizada, ela e a sua casa. Então ele estava na prisão. Depois que Lídia e a sua casa foram salvas, e depois que aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação foi liberta, agora eles estavam na prisão, por causa desta obra, por causa de servir a Deus. E pode ser que às vezes vão passar por isso. Eles tinham todo motivo para esquecer tudo isso, esquecer a obra do Senhor. Mas o que eles fizeram? E ainda uma hora bem complicada, né? Perto da meia-noite. Ele poderia estar agora querendo dormir, ele poderia agora querer descansar depois de uma obra de oração, de libertação, porque foi um dia trabalhoso, foram açoitados, talvez nem comeram, mas na meia-noite resolveram o quê? Orar, louvar e adorar ao Senhor. Eles resolveram fazer a melhor parte, resolveram agradar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que tem feito. Parece contraditório, mas eles estavam adorando ao Senhor, mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis. Pode ser que você ou eu estamos passando por algo difícil em nossa vida, mas o que temos que fazer é como Paulo e Silas: adorar ao Senhor, não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias poderão mudar, poderão ter uma reviravolta, e nós vamos ver que isso passou, que isso aconteceu, teve uma reviravolta lá na frente, e
você vê que Paulo era um homem forte. Ele continuava sendo forte como ele era antes. Mas agora ele servia ao Senhor em espírito e em verdade. As coisas estão difíceis, adore ao Senhor. O emprego está ruim, adore ao Senhor. A geladeira está vazia, parece um pouco, adore ao Senhor. Está sem saúde, adore ao Senhor. Algum ente querido não quer saber nada com Deus, adore ao Senhor. Porque essa adoração vai mover, vai fazer terremoto, vai desabalar as estruturas do inimigo, e ele não vai ter poder contra aquela vida, contra aquela causa, não vai ter poder, porque quando Deus age, grandes coisas se realizam. Por que Deus deu aquela visão para Paulo? Vá para Macedônia. Nós estamos começando a entender o porquê. Para alcançar Lídia, para alcançar a família de Lídia, para alcançar aquela jovem que tinha um espírito demoníaco possuindo ela, para quebrar aquela maldição que aqueles homens estavam usando aquela jovem. E a terceira coisa, para alcançar aqueles presos e aquele carcereiro que estava naquela prisão. Porque quando Paulo e Silas começaram a louvar, o que estava acontecendo naquela prisão? Os outros presos estavam escutando. E aí no original, aqui a palavra escutar, usada aqui na palavra, não é só aquele escutar que você está tipo assim, dentro do ônibus escutando alguém falando alguma coisa, não. É o escutar de prestar atenção. Então Paulo e Silas estavam louvando e eles, os outros presos, estavam prestando atenção na letra, na melodia, do que eles estavam cantando, do que eles estavam louvando, e certamente eles estavam começando a sentir a presença de Deus. E aí grande foi o terremoto que aconteceu naquele lugar, porque Deus, quando Ele manda você fazer uma obra, Ele vai fazendo o que é da parte dele. Faça a sua parte, que a minha parte eu faço. Ore, adore, louve ao Senhor, que deixe que terremoto eu que vou fazer, deixe que eu derrubo as cadeias, deixe que eu abra as portas das cadeias, deixe que eu quebrar os cadeados das prisões que o homem colocou diante de ti. Apenas louve, apenas me adore, porque o restante eu faço. Deus está falando isso através da sua palavra, porque o terremoto não foi Paulo e Silas que fizeram, eles não tinham poder sobre isso, mas Deus é que tinha o poder, e Ele fez o terremoto para derrubar as cadeias, para que aquele carcereiro tivesse um encontro, e através daquele encontro ele tivesse uma experiência com Deus. Deus queria alcançar Lídia, Deus queria alcançar a família de Lídia, Deus queria alcançar aquela jovem, e Deus queria alcançar aquele carcereiro e a sua casa, porque através daquele encontro que ele teve uma experiência com Deus, a sua família também teve um encontro com Deus. Por causa que Paulo e Silas seguiram e ouviram o chamado e foram fazer o chamado que Deus fez para com eles. E eles se colocaram na posição e louvaram e adoraram ao Senhor, não importavam as circunstâncias, porque eles tinham a convicção de aquilo que estava acontecendo era para a obra do Senhor ser realizada. Eles estavam se submetendo à palavra do Senhor, se submetendo à obra do Senhor. Então as cadeias caíram, e aquele carcereiro ficou preocupado e tentou se matar. Queria tirar a própria vida, porque agora todos os presos agora estavam com as portas abertas. Mas o que Paulo falou? Calma, não faça nenhum mal contra a sua vida, estão todos aqui. Quando Paulo fala todos estamos aqui, ele está falando só dele e de Silas? Eu não tenho certeza, mas provavelmente ele está falando de todos, porque todos estamos aqui. Ele fala aqui, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, e os outros já foram embora, os outros já tinham ido embora. É certo, está aqui na palavra, Senhor falando.
Então, quando Paulo fala que todos estamos aqui, é ele e Silas. Então, quando Paulo começa a falar com aquele homem, ele sente a presença do Senhor. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Aquele homem agora se prostrou diante da presença do Senhor, através daqueles homens de Deus. E o que ele pediu? Tirou eles da cadeia. Olha o que ele fez. Ele primeiro honrou a Paulo e Silas. Ele não pediu a Paulo e Silas dentro da cela, ele pediu fora. Porque hoje de Deus é grande. E aquele homem honrou a Paulo e Silas, aonde ele deviam ser honrados, fora da cadeia. E falou assim: e tomando eles consigo naquela mesma, versículo 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele agora despertou em seu coração a necessidade de salvação, a necessidade de ser liberto. Porque ele olhou para Paulo e Silas e viram que eram os homens de Deus, que eram os homens que estavam salvos, que eram os homens que tinham a presença de Deus, e que agora que ele via naqueles homens, que ele queria ser como aqueles homens, salvos, libertos, e que tivesse a presença do Senhor como eles. O que é necessário para ele ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. O que Deus queria? Alcançar a Lídia e a sua família. Queria alcançar aquela jovem de adivinhação, queria alcançar aquele carcereiro e a sua família. E assim foi feito. Grande foi a obra que Deus fez através de Paulo, Silas e Timóteo. Então, todos aqueles homens, aquelas pessoas da família do carcereiro foram batizados, foram salvos. E sendo já dias os magistrados, aí voltando para os magistrados que fizeram aquelas atrocidades com Paulo e Silas, que os prenderam só por causa que eles tinham libertado aquela mulher do espírito de adivinhação. E olha como Paulo era chumbo grosso. Ele não se postava a qualquer coisa. Eles mandaram os homens pedir para soltar Paulo e Silas. E Silas não nada. Eles nos prenderam, eles fizeram isso conosco. Agora que eles veio aqui pessoalmente nos libertar, que eles venham ter a vergonha de falar em nossa cara: vocês estão soltos. Olha como Paulo era duro. Esses homens foram e clamaram, se humilharam diante de Paulo e Silas. Aqueles, não é como aquele louvor, tá? Que fala que aquele que não te ajudou quando você precisou, quando você estiver na bênção, vão se arrepender. Esse louvor não é de Deus. Nós vamos aprender que aqui Paulo queria que aqueles homens eles reconhecessem o seu erro, e eles foram lá e soltaram Paulo e Silas. Aí o que aconteceu mais adiante? Versículo 39. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas. Eles suplicaram a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, lhes pediram.
E o pedir aqui é quase, pelo amor de Deus, vá para fora da cidade, não nos traga mais prejuízo. Mas o que eles fizeram? Paulo e Silas foram cumprir aquilo que eles tinham para com Lídia. Porque o que ela fez? No versículo 15: depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E Paulo e Silas então foram para a casa de Lídia, e ali ficaram por algum tempo. E saindo lá da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Deus, Ele tinha uma grande obra para realizar naquele lugar. Amém. E nós aprendemos que todos que ouviram a palavra do Senhor aqui foram alcançados pelo Espírito Santo do Senhor e foram redimidos, foram transformados, foram alcançados pelo poder que há no Senhor e foram resgatados e foram salvos. Deus queria alcançar a Lídia, queria alcançar a sua família, queria alcançar aquela jovem e queria alcançar ao carcereiro e a sua família, e usou a Paulo e Silas e Timóteo como instrumento para fazer essa grande obra. Se você quer que a grande obra seja realizada na sua casa, se coloque na posição, escute o chamado do Senhor, atenda o chamado do Senhor e faça tudo aquilo que Ele te manda fazer, porque aquilo que é dele fazer, Ele vai realizar na sua casa. Ele vai realizar a grande obra. E se necessário for fazer um terremoto, Ele vai fazer um terremoto para derrubar aquilo que tem pedido, daqueles serem alcançados, daquele ente querido que você tem orado, tem clamado, tem pedido para ser resgatado, transformado, ou seja, aquela causa que não tem solução para o homem, mas para Deus nada é impossível. Ele vai realizar conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Então, a grande obra se realizou. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Aleluia.